Você já ouviu alguma vez na vida falar sobre a síndrome do Peter Pan? Ainda não? Então, eu sei, confesso para você que sei bem pouquinho a respeito do assunto, mas há quem diga que realmente isso é real. E o que constitui, ou o que se constitui essa síndrome do Peter Pan? Indo direto ao ponto, são pessoas, são seres humanos que optam ou de alguma forma poupam-se, não querem crescer. Basicamente, são pessoas que querem viver ou portar-se ou se comportar como se fossem adolescentes para toda uma vida. E aí, nesse ponto, de repente, você já identificou alguém, né? Se é teu amigo, alguém da família que aquele tipo de pessoa que você percebe de forma intencional ou não intencional que é um eterno menino ou uma garotona, ou você vê que ele realmente não tem a intenção de crescer, de desenvolver-se. E a partir desse ponto, dessa premissa que vamos partir hoje, eu te diria uma frase óbvia, muito simples: é preciso maturidade para enfrentar as fases da vida. E vamos lá, toda uma existência foi assim comigo, está sendo, não vai ser diferente contigo também. Toda a existência de um ser humano está pautada em fases. Como assim? Desde a concepção, onde você é um mero coadjuvante, até o nascimento você passa por uma fase. E dentro desse período aí você passa por diversas fases, as fases gestacionais. Tanto que você pergunta para a futura mamãe, você está em que período gestacional? E ela vai te dizer que é o terceiro mês, o quarto, olha, já está quase chegando o momento. E eu vou te falar o porquê que não é fácil para algumas pessoas encararem as mudanças. Quando eu digo mudanças, eu estou falando de fases. Para quem usa os famosos jogos, seja ele qual for, como meio de entretenimento e de passatempo, sabe muito bem. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, o LoL como referência. Você sabe que existem fases dentro dos jogos. E assim como o entretenimento requer que você mude de comportamento ou de habilidade, traduzindo, você precisa desenvolver-se, jogar melhor. Se é assim no entretenimento, na vida também, não espere que as coisas aconteçam de forma diferente. Agora é evidente e é muito óbvio também que você não vai jogar o jogo da vida, o jogo real, como você joga, por exemplo, em LoL, Fortnite e eu poderia citar. Poderia não. Eu não sou tão familiarizado com o mundo dos jogos, então eu sou bem limitado quando o assunto são jogos. Mas existem aí os GTAs da vida, enfim, diversos outros jogos que sim, poderiam ser aqui utilizados como referência. Mas o que eu quero te dizer é que na vida real, no jogo realmente da vida, como você está jogando, como está sendo o teu nível de maturidade para que você possa realmente encarar a fase da vida atual que você está vivenciando de maneira efetiva. Vamos lá. Até o teu nascimento você passa por uma fase. E deixa eu te dizer uma coisa aqui que realmente é muito legítima. O crescimento é desconfortável. Por isso, algumas pessoas optam por não desenvolver-se, infelizmente. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, ele se auto-boicota e por não estarem aptas ao sofrimento proposto, ou não vamos usar aqui o sofrimento acaba ficando algo muito repulsivo, o desconforto causado pelo crescimento. Isso é tão real que, ao nascer, se viver fosse fácil, você não nasceria chorando, nasceria rindo. Então, entenda que desenvolver-se requer
certo desconforto. Não é simplesmente certo desconforto, às vezes um grande desconforto. Então você já nasce chorando, porque a vida é um desafio. Então tentar jogar o jogo da vida real, como se jogasse, por exemplo, um LoL, é de uma diferença, é de uma distinção enorme. E isso é muito óbvio. Então, portanto, quanto mais ou à medida que as fases em nossa existência vão acontecendo, o nível de maturidade precisa ser maior, porque é preciso novas habilidades ou desenvoltura de habilidades que você já tem para que você possa jogar ainda melhor. Isso se chama crescimento, isso se chama evolução, isso se chama ou interpreta-se como desenvolvimento. Então, como o nosso canal aqui está muito e literalmente ou intimamente ligado com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, com motivação, inspiração, relacionamento, as fases da vida requer também que em cada momento de nossa existência a gente tenha relacionamento, evidentemente, saudável, e isso vai depender muito do nível de maturidade ou da forma como você encara essa fase da vida. E eu não sei como você julgaria ou em que fase da vida você está jogando exatamente agora. Mas vamos lá para que eu possa tentar fazer com que você assimile da melhor forma possível a mensagem que eu estou tentando passar para você. Você nasceu, aí agora a coisa já ficou um pouquinho mais difícil. Como assim? Antes você se alimentava sem o menor esforço. Você simplesmente recebia todos os nutrientes necessários para o teu desenvolvimento através do teu cordão umbilical. Então, a mãe absorve o nutriente adequado para a tua subsistência. Isso é muito fácil. A partir do momento, e disse que a experiência de receber ou de respirar pela primeira vez é uma experiência dolorosa. E é isso exatamente que faz com que a criança chore. Isso é um ato viver é um ato desconfortável. E o que faz com que algumas pessoas optem pela síndrome do Peter Pan é exatamente não querer desenvolver-se, porque isso exige desconforto. Isso requer esforço. Isso requer que você saia exatamente, se é que usam-se muito isso. Eu, de verdade, já tenho uma certa resistência em usar essa frase, a zona de conforto. Por quê? Tem uma outra máxima que diz o seguinte: quando você realmente decide deixar a tua zona de conforto, você vai olhar e vai descobrir, com o grau de maturidade devido, ou exatamente, que não existia tanto conforto quanto você pensava que existia. Então, essa questão de zona de conforto, isso é muito relativo, porque talvez, e eu já falei aqui em publicações anteriores, que a tua zona de conforto constitui se você morar em uma casa que não é tão aquela que você desejava, no bairro que talvez você nem gostasse de morar, talvez a tua zona de conforto não te dá o transporte que você gostaria de ter, talvez a tua zona de conforto não faz com que você se vestisse como gostaria de se vestir, e ainda assim chama-se isso de zona de conforto. Então, eu acredito ou vejo isso como um pouquinho contraditório. Mas a verdade é que viver, de fato, e eu estou falando efetivamente, plenamente, é desconfortante. E vamos lá. Você agora não mais nasceu, não mais recebe nutriente pelo cordão umbilical. Você vai ter que fazer literalmente esforço agora para sugar o leite materno da mamãe. E aí as coisas só estão no início.
porque em cada fase da vida, agora, mudando de fase, a partir do primeiro ano, você precisa, ou todo ser humano normal, precisa passar pelo processo de dar os primeiros passos, literalmente. E para que isso aconteça, um esforço enorme é feito. E nesse processo, às vezes, cai-se e levanta literalmente diversas vezes. E aí, é lógico que é instintivo, para que a criança possa, na sequência, estar literalmente correndo e dando trabalho para a mamãe, ela precisa encarar as quedas, e isso de forma literal. Um outro dia nunca tinha acontecido e isso me deixou assim bastante incomodado. Foi que o meu bebê caiu de um determinado ponto onde ele estava e isso o machucou e me deixou um pouquinho preocupado, porque a marca que essa queda deixou naquele momento realmente, como qualquer pai não desnaturado, causa um determinado nível de preocupação. E a queda, sob o meu ponto de vista, foi tão grande que eu esperava que ele convulsionasse. Realmente, isso me deixou preocupado. Mas, após o susto ter passado, eu cheguei à conclusão de que, infelizmente, a queda faz parte do processo de evolução, faz parte do processo de crescimento. Logo, a maior mensagem que podemos tirar dessa conversa, e é evidente que posteriormente eu vou voltar a falar a respeito do assunto, por quê? Falar de todos os processos ou de todas as fases da vida em apenas um conteúdo, acaba que ele vai ficar longo demais, e para quem está apenas começando a desenvolver um trabalho e buscando a expressividade online, naturalmente, quanto mais você sintetizar a mensagem ou o recado que você gostaria de passar, pelo menos isso ao meu ponto de vista, isso é muito subjetivo, e eu digo pelo fato de que realmente eu tenho consciência de que ainda não estou me comunicando de forma tão fluida quanto gostaria de fazê-lo. A minha mensagem talvez não tenha a didática adequada para que você realmente entenda de forma mais fácil, então eu ainda me comunico de forma ainda prolixa. Tudo isso precisa ser trabalhado, habilidades precisam ser desenvolvidas, ferramentas precisam ser aperfeiçoadas, e tudo isso diz respeito a crescimento e desenvolvimento e a fases, a processo. A criança, no primeiro ano de vida, só está passando pela segunda fase de sua existência, e ela já tem que, até que de forma instintiva e não consciente, ela tem que encarar os desafios da vida. E é evidente que os pais têm eu acredito que precisa ser ativo. É isso que eu quero te dizer. É muito importante em como o pai vai influenciar ou encorajar essa criança. Porque, de outra forma, se o pai tentar poupar a criança de escorregões, de dores, de quedas, de esforços, tentar poupá-lo demais, e você sabe muito bem que algumas crianças acabam, e recentemente eu estava inclusive conversando com alguém que passou o filho pelo médico por uma consulta, e o que o médico falou foi: essa criança é mimada demais. Então, mimar a criança demais ou protegê-la de forma excessiva acaba fazendo com que os responsáveis, os genitores, privem a criança do desenvolvimento adequado. Por exemplo, já se ensinou muito que a criança não deveria brincar com terra, tal, enfim. Outro dia eu vi a própria rainha dos baixinhos falando que ela envergonhou-se de, por muito tempo, ensinar, de alguma forma, que a criança não deveria se expor à terra, né? Literalmente a ter o contato diretamente com o solo. Quando, na verdade, apesar de realmente
quando ter contato direto com o solo, a criança se expor a alguns micro-organismos, entendeu-se, a própria ciência chegou à conclusão de que esse contato com esses metabolismos vai fazer com esses micro-organismos, vai fazer com que a criança desenvolva anticorpos, fique um pouco mais forte, crie resistência. Então entenda que a criança precisa passar por isso e não vai ser menos importante comigo e com você também, aí enquanto adultos, encarar a fase em que você está vivendo da melhor forma possível. E ao invés de encolher-se ou poupar-se ou não querer encarar as dificuldades de determinada fase, requer maturidade, e maturidade traz uma melhor consciência, e uma consciência sadia naturalmente vai dizer que você precisa crescer. E crescer não é fácil. Há uma máxima que diz por aí, sem dor, sem valor. Crescer traz desconforto e você precisa estar ciente disso para que você possa encarar as devidas fases da vida com resiliência. Eu espero que de alguma forma você tenha entendido a mensagem que eu tentei passar para você. Se foi o caso, já aproveita, quero te dar as boas-vindas, inscreva-se no canal, sinta-se bem em fazer parte da base sólida da nossa comunidade para que mais pessoas continuem refletindo e absorvendo insights a partir da nossa troca de experiência, através do nosso diálogo, do nosso bate-papo, da nossa aparição aqui na tua telinha.